Olá e sejam bem-vindos ao podcast da Unicef Segurança na Rede, Rede de Segurança. Esta campanha foi criada para promover uma utilização mais segura, consciente e positiva da internet por crianças e jovens, com uma ideia central. Para estar seguro na rede é preciso uma rede de segurança. Isso significa adultos atentos, famílias informadas, escolas comprometidas e comunidades que acompanham as crianças e os jovens à medida que crescem num mundo cada vez mais digital. Eu sou Francisca Magano e neste espaço converso com especialistas, educadores, famílias e jovens para perceber como tornamos o mundo digital mais seguro. O nosso convidado de hoje é o professor Dr. Manuel Magalhães, pediatra, uma referência nacional na área, docente universitário e comunicador científico. Para além da sua prática clínica e académica, o Dr. Manuel tornou-se muito conhecido do grande público com a sua conta pediatra.pt, através da sua comunicação acessível e rigorosa sobre saúde infantil nas redes sociais, onde partilha conselhos práticos sobre doenças em idade pediátrica, parentalidade, utilização de telemóveis e muito mais que vamos ouvir nesta conversa, sempre com uma base em evidência científica e num tom próximo e pedagógico. É um pediatra que conjuga ciência, clareza e empatia. E além de ajudar pais e cuidadores, também nos ajuda a nós a perceber este mundo e ajuda-nos a tomar melhores decisões no nosso dia-a-dia como profissionais, mas também como mães e pais. E tem feito um trabalho notável para tornar a saúde infantil mais compreensível e a parentalidade mais fácil para todos nós. E por isso é um gosto tê-lo connosco neste episódio. Na campanha Segurança na Rede, Rede de Segurança, reforçamos o papel das famílias, dos pais, das mães, dos cuidadores, como o porto seguro. Isso significa famílias presentes, atentas, conscientes, que dão o exemplo, porque são de facto a primeira linha de proteção na vida offline e na vida offline. Mas a parentalidade, de facto, hoje vive-se um bocadinho sem tempo, ou aparentemente sem tempo. E quando pensamos em parentalidade e infâncias e adolescências que acontecem neste mundo digital, mas também que devem continuar a existir num mundo offline, qual é a sua principal preocupação? Que angústias é que as famílias lhe trazem mais claramente? Obrigado, Francisca. Antes de mais, agradecer-lhe essa simpatia toda e agradecer também à Unicef pelo trabalho incrível que faz, pelo trabalho incrível que vocês fazem e é tão importante na vida das crianças, já por aquilo que estamos a fazer aqui. Porque sim, é uma preocupação dos pais, é uma preocupação minha enquanto pai, mas é uma preocupação muito grande minha enquanto profissional, enquanto pediatra. O que os pais trazem, acima de tudo, é... Eu até lhe vou dizer uma coisa. Eu gostava que os pais trouxessem mais preocupações, porque às vezes parece que não trazem preocupação nenhuma. E sou eu que lhes tenho que dizer, olha, e esse, como é que estamos? E os ecrãs? E a internet? E etc. Na verdade, infelizmente, a minha resposta mais honesta para essa pergunta é não trazem quase preocupações. E eu tenho mesmo pena e eu espero que este podcast sirva para abrir as mentes das pessoas que nos estão a ver. Vou-lhe dizer uma coisa. Há pouco tempo fui a uma escola falar com uma turma do quarto ano, do primeiro ciclo, sobre a importância de consentimento, sobre a importância de estarmos atentos quando nos abordam, se nós conhecemos, não conhecemos, e falamos isso na vida real, mas também na vida online. Posso lhe dizer que da turma, 90% da turma, quarto ano, jogava, por exemplo, Roblox. E eu acho que isso é um tema importante para trazer aqui. Os pais não fazem a mínima ideia do que se está a passar e vou-lhe dizer que um deles me disse que já tinha sido abordado no chat a pedir informações sobre ele, mas que depois o bloqueou. E os pais não fazem a mínima ideia disto. E isto é gravíssimo. Sim. E, portanto, isto só numa turma. E eu gostava que a preocupação dos pais fosse desde o início de tentarem arranjar estratégias e discuti-las comigo e com os profissionais da área sobre como é que eu posso usar isto. Estou preocupado que o meu filho não saiba distinguir entre aquilo que ele pode fazer e aquilo que ele não pode fazer. Como é que eu lhe posso transmitir isto, deixando-o viver a sua vida tranquilamente, sem ele ter essas preocupações, mas eu estar atento e conseguir que ele perceba isto. Era isso que eu gostava.
Exatamente, porque os riscos acontecem, eles podem não se tornar em dano, não é? Mas para um risco não se tornar um perigo ou um dano na criança é preciso estar consciente, sim, de facto. E fomos quase aprendendo enquanto sociedade a explicar: não fales com estranhos na rua, tem cuidado, mas de facto sobre o mundo online, onde tudo isso acontece, tanto no chat com os jogos, e fala-se muito em redes sociais, mas há todo um outro mundo para além das redes sociais, não é? Há o WhatsApp, o gaming, onde a interação com estranhos também acontece. Onde estão, sem medo de dizer as palavras, os predadores. Os predadores sexuais, pedófilos, estão lá. São a rede privilegiada. E seria impossível para algum de nós deixar o nosso filho sozinho entrar num espaço onde nós sabemos que estão predadores. Ok? Sim. Porque é que nós deixamos que esse espaço entre no espaço mais privado do meu filho, que é no quarto dele? Não, estão sozinhos ali. Exatamente. E eu, infelizmente, as pessoas não têm a noção deste risco, porque se tivessem, só acontece aos outros, não acontece. Posso dizer que nessa mesma semana, onde fui a uma escola, também soube de um caso, nessa mesma escola, de uma criança que efetivamente já tinha, não foi à turma que eu fui, foi noutra, mas nessa escola, com o Roblox também, que já tinha dados, já tinha informado a outra pessoa do outro lado do chat sobre quem era, onde estava e onde aquilo... Quando os pais se aperceberam, que por acaso aperceberam-se, então está na polícia neste momento. Portanto, isto é real. Isto aconteceu este mês. Sim, de facto. E voltando à prática clínica, de facto nós confiamos nos pediatras. Eu falo, enfim, enquanto Unicef, mas também enquanto mãe, eu confio nos pediatras para todas as decisões da saúde dos meus filhos, mas de facto a pergunta vamos perguntar de vacinas, de desenvolvimento, fases de desenvolvimento, mas a pergunta sobre a internet não fazemos, e de facto é um assunto que cada vez mais faz parte da parentalidade, não é? E os pais encontram tanta informação, nem sempre fidedigna, que também devem procurar no profissional de saúde, no pediatra de referência dos seus filhos, essa busca pela informação, não é? Sem dúvida, porque nem sempre é fácil, nem sempre é uma coisa que eu esteja atento. Tenho tanta coisa para fazer, claro, e aquilo não está visível. E mesmo dos pais, não é? Que ainda é um mundo que andam a tentar perceber. Claro, e aquilo não está visível. E neste momento, muitos da geração que são pais, que já cresceram com acesso à internet, acham que a internet é uma coisa que na verdade não é o que é neste momento. Sim. Não é. E nós temos que ter a honestidade de dizer: eu não sei algumas coisas, eu não estou a ver. Provavelmente há aqui coisas que eu não sei. É melhor perguntar, é melhor estar atento. E confiar em quem estuda isto e quem vê no dia a dia. Exatamente. E os estudos que a Unicef tem desenvolvido, de facto, demonstram que a percepção sobre o uso entre crianças e pais é diferente, ou seja, as crianças têm uma percepção e uma utilização da internet que depois, se perguntarmos aos pais, eles dizem outra coisa diferente. Exatamente. Acham que os filhos usam menos do que usam, acham que usam mais para trabalhos de casa do que na verdade usam para interações sociais, e portanto, de facto, há aqui um trabalho a fazer. Há uma frase que precisa de ser, se calhar, até trabalhada, quando os pais dizem: meu filho está sempre ao telemóvel. Há aqui o problema, mas não tanto só no filho, não é? Exatamente, não te quero aí, para dizer que já sabe o que é que eu ia dizer, porque isso trabalha-se desde cedo. Não é possível. Vamos lá ver. Nós sabemos isto para tudo. Toda a gente sabe que se eu quero transmitir bons princípios nutricionais aos meus filhos, se quero que eles comam legumes, fruto-hortícolas, eu tenho que comer. Se ele não me vir comer, ele não come. Pronto. Isto é igual para tudo. Sabe aquela frase que é olha para o que eu digo, não olhes para o que eu faço? Sim. É seguramente das coisas mais erradas que existe que nos transmitiram. As crianças olham verdadeiramente para aquilo que os pais fazem. Os pais são o exemplo. E se o pai não pega no telemóvel enquanto está a brincar, ótimo. Ele não vai ser uma criança que precise. Se o pai, antes de dormir, lê uma história todos os dias, ótimo. Quando for adolescente, ele vai ler. Agora, vocês não podem esperar que nunca fazer isto. Chegam a casa, estão sempre no telemóvel, os pais. Antes de dormir, à noite, está cada um no seu telemóvel, ninguém conversa. Ao jantar, vão ver no telemóvel,
conversam Mas com... eu uso, o meu filho não pode. Exatamente. Isso não pode ser. E, portanto, tem que haver aqui regras muito definidas e coerentes. E juro-vos, e eu tenho 2 filhos, que é muito mais fácil que aquilo que as pessoas pensam. De facto, há um diálogo que colocou na sua página do Instagram Pediatra PT, que é, e cito, pai, ouve-me, estou a ouvir, pai, ouve-me com os olhos, Sim. que reflete isso, não é? Eu estou ao telefone, Enquanto- pai, ouve-me, eu estou a Pai, ouvir. Eu estou a ouvir. Vamos lá ver. Isso reflete, não é? Sem culpabilizar, porque isso já me aconteceu Claro. a mim. Claro, E quando eu meto essa claro. imagem, é porque isso um dia aconteceu-me a mim. Ok, todos nós... Agora, eu tenho que ser consciente e perceber isto está errado. Não posso achar, não, eu posso estar aqui. Não. E muitas vezes eu tenho aquela desculpa mas eu uso o telemóvel muito para trabalhar. Não nas redes sociais, mas para responder aos pais. Claro. E sabe o que é que eu fiz? O telemóvel de um pediatra funciona 24 Exatamente. horas. Mas sabe o que é que eu fiz? Fui criando regras. E, por exemplo, às refeições agora, pego no telemóvel, longe. Longe. Não há. Porque em determinado momento nós facilitamos. E se não estamos vigilantes, não percebemos. Estou a brincar com os meus filhos, telemóvel longe. E temos que assumir isto. Não há problema nenhum. Sabe porquê? Porque depois a nossa mente vai à procura daquela dopamina extra de fazer scroll, de ver o feed. E isso não pode acontecer. Como é que os pais podem estar mais conscientes do uso do telemóvel? É o que eu estava a dizer, é estar vigilantes e perceber se interfere na comunicação, eu tenho que parar. E aquela coisa, não, mas eu agora estou só aqui a ver uma coisa. Não, parem. Tem que ter autocrítica, têm que perceber. E, portanto, meia dúzia de regras em relação aos próprios pais do telemóvel, que é, se eu estou a brincar com o meu filho, se eu estou num momento de refeição, não há. Usei-no quando forem ao quarto de banho. Usei-no... Há tantos momentos. Sabe agora uma altura onde eu uso muito, que é, vou deitar os meus filhos, eles estão ali, estou ao lado deles, que é uma coisa que eu gosto de fazer, ponho em modo noite, enquanto eles estão ali, eu estou ali ao lado deles e estou a responder aos pais, por exemplo. É um momento onde posso, mas antes não. Com eles, as histórias, as coisas... Claro, precisa de estar com a atenção plena. E tem que ser, eles precisam disto, senão não vamos conseguir. E que outras dicas práticas para quem começa a estar consciente do uso do telemóvel em casa é que daria aos pais? Eu vou dizer aquilo que digo na consulta e aquilo que faço, porque às vezes os pais acham, ele diz isso, mas não faço isso. Faço. Olha, o que é que os meus filhos não pegam? O que é que os meus filhos não pegam? E já estão ambos no primeiro ciclo. Não pegam no telemóvel. Não pegam em tablets. Não pegam. YouTube, alguma vez viram? Conta-se pelos dedos de uma mão, provavelmente só aleatórios. Não, e sabe o que é? Vídeos de surf. Vídeos de surf para ver. É das piores coisas que existem. Não têm zero acesso a redes sociais, têm zero acesso a tudo, porque não usam telemóvel, nem... Às vezes roubam-me o telemóvel quando está bloqueado e tiram fotografias, vou a ver, tenho montes de fotografias. Aí está tudo bem, eu isso não me importo. Nem dentro de casa, nem fora de casa. Vamos almoçar fora, jantar fora, e impossível. Sim. Impossível usar um telemóvel. Telemóveis e refeições. Nem pensar. Ai, mas não posso, ele não fica quieto. Depois, se vocês fizerem isso, se eles eram bebés, eles estão habituados. E é um vício. Isto é como fumar. É difícil deixar de fumar. Como é que se deixa de fumar? Deixando. Só que é muito mais fácil deixar os telemóveis e os tablets nestas idades. Porque a responsabilidade é dos pais. Os pais podem dizer, não, acabou. Vai ser difícil? Vai. 2 semanas só. Confia no que eu estou a dizer. 2 semanas. Se a regra for muito bem feita, está tudo bem. E depois voltaram a ter os vossos filhos, que é ótimo. Podem conversar com eles, a dizer coisas maravilhosas. Às vezes saem-se com cada uma espetacular. Podem brincar e vão aprender a brincar sozinhos eles. E vocês estão mais tranquilos até. É muito mais fácil. Portanto, isto vem desde cedo. E depois outra coisa, que é... E a televisão? A televisão... Não existe televisão na minha sala. Na sala de estar, não tem televisão. Também não há nos quartos. Tenho a sorte de poder ter uma divisão pequena que tenha televisão e que vem durante a semana. Não vê mesmo. Literalmente, não. Não há ecrãs. Mas isso é muito difícil. Não é. Chega a casa,
conversamos, eles ficam a brincar nas coisas, às vezes é um pandemónio, destrói meia dúzia de coisas, está tudo bem, prefiro, às vezes ajudam a cozinhar, ajudam a fazer as coisas e está tudo bem. Quando é que há? Vou-lhe dizer quando é que há. Há a sexta-feira ao final do dia, há sábado e domingo, a partir do final da tarde. E agora, este ano, recentemente, comecei a pensar, assim, às vezes eu exagero aqui um bocadinho, ok, a partir de agora, só quando anoitece. Se calhar no verão vou ter que mudar um bocadinho isto, mas deu um jeito aqui para o inverno. E, portanto, isto são dicas práticas que implemento. E há mais uma só que eu quero dizer, que é, quando eles eram pequeninos, em determinado momento, quando era a televisão, acima dos 2 anos, porque antes dos 2 anos nem sequer há nada. Os ecrãs eu ia dizer isso. Aqui não estamos a falar de ecrãs abaixo dos 2 anos. Isso é claramente... é indiscutível. Mas depois disso, há uma coisa que era, quando eu dizia, pronto, já chega, e desligava, e eles ficavam irritados, era nesse momento, eu deixava acalmar, ok, tudo bem, quando quiseres falamos. Televisão, próxima semana não há. Porque tens que perceber que a televisão é para utilizar, obviamente com uma linguagem adaptada, uma criança de 2 anos, 3 anos. E, pronto, é os limites necessários com compreensão. Se está a fazer mal, cabe aos pais zelar pela segurança e pela saúde dos filhos. Claro, exatamente. Portanto, os pais que ainda estão a definir regras, é uma boa altura para as definir já claramente. Para os que não tinham ou tinham regras mais flexíveis, também é possível ir introduzindo, sabendo que vamos ter assim aquela margem de 2 semanas para nos habituarmos aos novos hábitos, claro. E falávamos, a Sociedade Portuguesa de Neuropediatria, por exemplo, lançou as orientações e recomenda que os ecrãs sejam mesmo evitados até aos 3 anos. Esse nem estamos a falar do que é uma boa utilização ou não, portanto, essa é também uma mensagem importante, mas mesmo a partir dos 3 anos com regras muito claras, com momentos muito específicos. E nunca sozinhos, não é? Porque, de facto, os últimos os últimos estudos têm demonstrado que mais do que o tempo até que estão no ecrã, até as crianças mais velhas, é o que acontece. As interações, as plataformas que usam, os contactos que estabelecem. Isso também faz com que muitos pais oscilem entre nem quero saber, ou entre o proibir completamente e não há, nem para os adolescentes, não é? Não é assim, é os extremos. Não pode haver extremos. Como é que garantimos o equilíbrio? A mensagem primeira é essa, por favor, é tudo na vida, os extremos não são uma coisa boa. Temos de ser ponderados, perceber. Agora, não podemos também, em determinado momento, acharmos que, ok, tudo é possível, ou não. Então, e posso ir às tantas... damos por ela, estão a usar em todo lado, porque não, ele pode usar, sim, mas com regras. Como é que fazemos isso? Fazemos com vigilância, desde o início. Exatamente, porque mesmo aquela meia hora de um adolescente pode ser uma meia hora... Exatamente, e portanto, mesmo nos mais novos nunca usar, há 2 regras, nunca podemos usar nenhum tipo de ecrã para acalmar, não pode ser. Acalmar é uma competência básica de um ser humano. A regulação emocional, seja que regulação for, eu tenho que adquirir. E vou adquiri-la por mim com a ajuda do meu pai, da minha mãe. Não é com a ajuda de um ecrã. Senão isto, a destruturação cerebral que isto dá é inacreditável. E depois temos adolescentes e adultos muito mais violentos que, à mínima coisa que acontece, reagem porque não conseguem, não adquiriram essa competência quando deveriam adquirir, sabe? E, portanto, é muito importante. E a outra coisa é para os obrigar a fazer alguma coisa, não é? Eu dou-te o telemóvel que é para tu comer, estás distraído, nem sequer... Não, é importante perceber o processo para aprender. Pronto, e isto é muito importante desde o início. Tirando isso, em qualquer idade, acima dos 2, 3 anos, se percebemos que faz sentido, conteúdos de qualidade, atenção aos conteúdos muito rápidos e muito extremos de mudança rápida dos desenhos animados, atenção aos jogos que têm componente de chat, ou se desligam, ou então não pode acontecer, e sempre vigilantes, e estar, principalmente nas idades antes da adolescência, estar ali próximos. Na adolescência, tem que ser com acordos. Portanto, ok, nós vamos deixando lentamente, não é? É como em tudo na vida, nós não deixamos, de repente, os nossos filhos vão embora. Não, vamos libertando. À medida que percebemos que eles compreendem, que sabem defender, nós vamos libertando. Mas no início
nunca os podemos enganar. Temos de ser, por um lado, os adolescentes devem ter a sua privacidade, começam a ter as suas relações, mas depois há meia dúzia de regras também importantes para os adolescentes, que é, no início, não falam com quem não conhecem. Não falam. E eu já sei imensas pessoas que vão dizer, mas na minha altura eu falava. Na altura, quando havia as plataformas como o i5 e outras coisas, não estava minado de predadores. Não estava. Essa é a primeira coisa. E depois, não era tão fácil o acesso à informação. Hoje em dia é muito mais fácil, muito mais perigoso, muito mais imediato. E, portanto, sim, não falamos com quem não conhecemos. Regra, falamos só com quem conhecemos, quer no WhatsApp, quer no Instagram, nas outras redes sociais. E mesmo assim, ter muito cuidado, não partilhar fotografias íntimas, porque uma vez partilhado, mas é de visualização única. Tanta forma de... Sim. Há sempre forma de contornar. E depois a sua manipulação, não é? Sabemos e a manipulação, portanto, mesmo não enviando fotografias, elas podem acontecer, sim, quanto mais se enviarmos. E, portanto, isto causa danos. Nós regularmente vemos um caso até que depois originou fatalidades, porque depois isto é uma pressão tão grande, ver uma fotografia minha exposta que não aguento. E, portanto, é mesmo uma preocupação. De facto. E falava nos adolescentes e nessa confiança até, tem falado até muito que os principais fatores associados a uma adolescência segura são a confiança e a autoestima. E, de facto, mesmo nas redes sociais, nós sabemos que uma criança, um adolescente está mais protegido se tiver uma rede segura, de saber que os riscos estão lá, portanto, nós sabemos enquanto pais que o nosso adolescente pode estar sujeito a alguns desses riscos, mas que nós vamos estar do lado deles, mesmo se algo acontecer, não é? Essa relação de confiança mesmo no online e saber que se algo aconteceu, e quando nós perguntamos aos adolescentes, a primeira pessoa a quem eles vão pedir ajuda quando acontecer uma coisa online não é aos pais? Não é. Nem não se é calhar aos pais. Não é os pais. Não, ele confia muito em mim. Está bem, mas chega a uma altura onde é o melhor amigo que é quem confia. E essa coisa da confiança... Mas criar essa confiança mesmo no online, nos mesmo pais... no online. É uma das primeiras barreiras de segurança, não é? Hoje em dia parece que demonizamos os limites, não é? A questão da parentalidade positiva é importantíssima, mas não pode ser uma parentalidade permissiva. Portanto, com moderação, perceber que eu estou lá, elogio, cada vez que faço uma coisa boa, incrível. Quando faz uma coisa má, escuso ir para a crítica, mas paramos, pensamos, conversamos e diz, olha, este é o limite. E se as crianças crescerem num ambiente onde os pais estimulam, os pais, vai, tu consegues, e quando falham, não criticam, mas dizem, vamos ver. Claro. Quando há uma coisa que está a sair do limite, costumo dizer que há 3 coisas, que é saúde, segurança e respeito pelos outros. Nós não discutimos, portanto, nós informamos, nós dizemos e aí metemos o limite. E se os próprios pais meterem estes limites aos filhos, seja na coisa até mais difícil, que é, olha, eu estou cansado, agora não quero brincar contigo. Isto é difícil de dizer, porque sinto, sim, eu preciso... Não. Sabe o que é que estamos a transmitir a essa criança? É que há limites para o meu bem-estar e, portanto, a partir daqui eu não quero mais. E quando aquela criança crescer, vai ser um adolescente, quando perceber que há alguma coisa que lhe mete desconforto, vai dizer, chega, eu não quero. Porque se lembra que o pai e a mãe fizeram isso. E, portanto, esta coisa do diálogo desde cedo, continuando toda a conversa que estamos a ter, vai criar uma boa confiança nos pais e boa autoestima. Porque eu também sei aquilo que valho, porque eu sou bom, disseram-me sempre que era bom, tu és bom, tu és incrível, boa, mas quando faz sentido. E, acima de tudo, focado no processo. Não numa coisa estanque, porque eu agora estava a dizer, tu és bom, não é exatamente isso, que bom esforço, que bem que tu fizeste, continua assim. Associado a algo que tenha sido realizado, exatamente. E isso chegam feito. Adolescentes e depois não temos que nos preocupar, porque o grande problema dos adolescentes é aquele elogio fácil que vem por trás de uma pessoa que nós nem sabemos quem está do outro lado online, e aquilo enche-me o ego, porque eu sou sempre criticado, e agora tenho aquilo, estás a ver, afinal este reconhece, portanto este reconhece o meu valor, tu não reconheces, e a partir daí há clivagem com o pai e com a mãe, e ligam-se a outra pessoa, perdemos aquele adolescente, e isso é que é perigoso.
Isso faz-me pensar em duas coisas. Por um lado, os predadores, como tem falado, que de facto sabem exatamente o que é que um adolescente precisa e tem esse comportamento, não é? De reforço de determinadas características, ou vão procurar ali a dimensão da solidão, não é? Que o adolescente também procura, ou ainda está a tentar perceber e desenvolver a sua personalidade. Portanto, ele tenta ser isso. E algo também novo, que é a inteligência artificial, que manipula muitas destas relações, e a inteligência não é julgadora. Bem, a inteligência não. A inteligência emocional. Exatamente. Artificial. A inteligência artificial não é julgadora, vai sempre ser responsiva. Claro. E temos muitos adolescentes a procurarem ou nestas relações tóxicas e nocivas com predadores, ou na inteligência artificial. Que também é uma realidade atualmente, é toda a razão. Estão a procurar este porto seguro, que não é de todo. Não é, porque fala com eles, responde aquilo que querem, percebe a interação e vai de encontro e faz um match perfeito com a organização mental, psicológica, emocional daquele adolescente. Temos de ter cuidado com isso, que é, mais uma vez, nos adolescentes, desde as crianças até a adolescência, nós não podemos aceitar que tudo entre no espaço físico e mental daquele adolescente. Está sozinho no quarto, ok, precisam da sua privacidade. Mais uma vez, isto tem que ser feito desde o início, senão não conseguimos. Exato. Mas, em determinado momento, temos que perceber. Temos que perceber e ir deixando. Quando eu dou um telemóvel, não... Atualmente já foi aprovado o diploma para proibição a nível nacional, felizmente, de redes sociais até aos 16 anos. Façam isso mesmo. Percebam que alguém vai dar álcool a um filho de menor? Não vai. Agora, é lógico, foi um casamento, até pode ter 15 anos, bebeu ali um bocadinho de champanhe. Há problema? Não há. Ok. E é aqui este bom senso, mas não vai fazer aquilo sem perder oportunidades, as crianças também se irem apercebendo do que é este mundo, não é? Porque isso dos telemóveis também é uma coisa que é, antes de 12 anos não há necessidade nenhuma. Os pais acham que é aquela coisa do, não, mas eu preciso para ele estar tão mais seguro. Está mais seguro? Se tivermos duas crianças de 12 anos na rua, uma vai com o seu smartphone, outra vai com as mãos nos bolsos, quem é que acha que é assaltada mais rápido? Portanto, não é verdade. Não é verdade. Além disso, uma está distraída, não vê nada à volta. A outra está atenta, vê o que está ali a passar alguém, não sei o quê, muda de passeio, vai tentar procurar ajuda. É mentira. É um lapso. Isto está mais provado também. Sim. Portanto, até aos 12 anos não há telemóvel. Eu diria que entre os 12 e os 16 precisam para a comunicação, às vezes é mais fácil, facilita a vida. Daqueles de teclas sem acesso à internet. Está tudo ótimo, dá para fazer chamadas e enviar mensagens. Sim. Para muitos pais, se calhar esse momento já passou e agora se calhar muitos também se arrependem de ter dado telemóveis antes. Não é isto aqui. Estamos sempre a tempo. Não é julgador. Quem nos está a ver é procurar as soluções, ok? Porque nós, enquanto pais, eu erro todos os dias, não é? Há sempre coisas onde às vezes estou mais cansado, claro. E posso fazer coisas que não gosto, mas vamos sempre a tempo de reparar, que isso é que é uma coisa importante, é reparar. Reparar a relação, seja uma coisa emocional, e aqui, ok, eu já dei um telemóvel. O que é que os pais podem usar agora? Saíram aí as notícias que o diploma foi aprovado. E dizer, olha, vamos conversar sobre isto. Mas o amigo tem. Eu já sei que é difícil. Depois vamos ao grupo de pais da escola e dizer assim, olha, eles têm 14 anos, estão aqui cheios de telemóveis, agora é proibido. Não era de nos juntarmos todos e tentarmos a proibição. Já sei que vai haver meia dúzia de pais que vão dizer que isto aqui é um absurdo. Porque infelizmente não conseguimos ter os riscos. Mas tentamos. E nessa conversa também envolver as próprias crianças e os jovens, não é? Nesse processo, porque muitos deles, eles conhecem, aliás, são os primeiros a identificar os riscos e a identificar o que é necessário fazer. Muitas vezes o que falta é essa conversa atenta e alguém que os escute, não é? A escuta... Tirou as palavras e ia dizer isso, que é... Não podemos só ir contra os adolescentes porque sim.
E obviamente se nós fizermos este trabalho todo que eu falei desde o início, desde que são bebés e depois da conversa, autoestima, confiança, é tudo muito mais fácil. Mas quando temos uma adolescência à frente, vai-nos criar na mesma desafios. E nós não podemos, nem com uma criança podemos fazer isto, quanto mais um adolescente, que é, isto é sim e ponto final. Porquê? Porque eu mando. Não, isso não existe. Sim. Nem na saúde, segurança e respeito pelos outros que eu lhe dizia, isto acontece. É dizer assim, olha, eu sei que tu não gostas de vacinas, mas vamos ter que fazer porque te proteges. Não há outra forma de eu te dizer, portanto, anda cá, tens aqui o meu abraço, vai, tu consegues. E explico-lhe porquê, e porque aquilo lhe protege das infecções. Nos telemóveis tem que ser a mesma coisa. Mas nos adolescentes temos que os ouvir ainda mais. É dizer assim, olha, isto é um risco. Ai, mas eu não percebo porque é que eu não posso jogar Roblox. Olha aqui, vamos ver? Olha aqui, olha este caso, que está aqui, num jornal de referência, num artigo publicado. Não é os palpites de redes sociais, não é isso. E, portanto, numa instituição como a vossa, que tem informação segura e credível, e, portanto, e perceber, vamos pesquisar, vamos falar sobre isto, e até conseguirmos chegar até ele. E usamos os caminhos que conseguirmos. Sim, e é isto. Exatamente. E neste mundo da internet, e quase terminamos aqui a nossa conversa, há também aquele mundo do sharing, que é a partilha de imagens, de vídeos, de histórias das crianças por parte dos pais ou cuidadores, ou da rede à volta, não é? De avós e tios. E, de facto, para a Unicef preocupa-nos a privacidade da criança e o consentimento e a pegada digital. Nós estamos perante gerações, ou a primeira geração que tem quase toda a sua vida partilhada. Claro. Quais são as regras de ouro para proteger a privacidade das crianças? Ora bem, o sharing é das coisas no mundo digital mais importantes, mas mais complicadas também de falar. Porque, mais uma vez, já lhe disse que para mim a palavra de ordem é moderação, ponderação. E eu percebo que algumas atividades profissionais de influenciadores digitais, etc., vão partilhando coisas sobre os filhos. Tal como sempre existiram atores menores e que têm uma expressão pública. Mas isso tem que ser uma coisa que está assumida e que mesmo quem partilha de forma profissional tem que ter as regras muito bem assentes e tem que perceber. Mas isto é uma minoria. É só para percebermos que às vezes nem sempre nem nunca. Sim. Para a maioria funciona mesmo esta coisa que eu vou dizer, que é um risco enorme partilhar coisas sobre os filhos. É um risco enorme. Eu estava a ver uns dados da Child's Commissioner de Inglaterra, portanto, a Comissão para a Proteção das Crianças, de 2018, que até aos 13 anos os pais partilhavam 1.300 fotos e vídeos dos filhos. Isto é assustador. Está tudo assustador, disponível. E é preciso fazer alguma coisa sobre isto. E eu sei que é giro e que até dá mais engagement e etc. Mas, e quando há aquela fotografia linda dos nossos filhos, é tão giro, mas não podemos só... Olha, agora é um exercício que eu faço, que é, vou às festas de Natal e de fim de ano dos meus filhos, na escola. E é impressionante a quantidade de telemóveis assim, em todo lado. E eu pergunto, porquê vocês não estão a viver? Acredito, é para ver. Desafio para as pessoas. Alguém vai ver aquilo. E transmite aos avós que estão em casa, etc. Ouça, eu quando recebo da minha sobrinha, etc., eu não vou ver, nem abro. Eu quero viver com eles, não quero isto. E, portanto, uma coisa é tirar o telemóvel, uma ou duas vezes ao longo, tirar uma fotografia ou fazer um vídeo de 5 segundos e já está. É o tempo inteiro naquilo. As pessoas não veem. Filmam o filho do início ao fim. Em vez de verem o filho, veem o filho pelo telemóvel. Então não precisavam de lá estar. Pensem nisto, por amor de Deus. Mas, em relação ao sharing, regras essenciais. Não publicar a cara, não pode ser identificado. Mas para mim eu vou dizer o que é pior que a cara. É publicar. Onde mora, em que escola anda, que sítios frequenta. Isso é um risco. Isso depois torna as coisas mais fáceis. Não pode ser. Não posso fazer isso. Se eu estou num sítio, não vou publicar também em tempo real. Exatamente, não é? Eu fui ao parque... Já fomos aprendendo isso, não é? Isto não pode ser. Eu fui a um parque de diversões qualquer.
vou lá, passo o meu dia, divirto-me, posso pegar no telemóvel, tirar uma ou duas fotografias para mim, ou vídeos, etc. E no dia a seguir, nos dias assim, se quiser, ponho, olha que sítio giro, até pode ser que eu estou hoje, e que não estou nada, tive ontem, está tudo bem. Agora, temos que proteger a identidade das crianças, não pôr sem roupa, mas acima de tudo, pensar mesmo se eu preciso de fazer isto. Sim. Ou se não é só uma coisa mais privada, que eu ponho no meu grupo de família no WhatsApp, e aí faço o que quiser, e é da responsabilidade da família, logicamente, não divulgar isto. Claro. E não tem mal dizer à família de não partilhem. Não, claro que não. Não façam Quem isso. não quer partilhar os filhos não está errado, não é? É assustador a forma como, e eu já vi histórias na consulta também, de pais preocupados, um ou outro, não são muitas destas, mas que foram identificados. Ou que as famílias conhecem os nomes e o que fazem e o que frequentam de crianças que nem sequer viram. Isto é uma realidade, não é algo que... isso está bem. Não é algo que está bem. As crianças ficam assustadíssimas quando vão ter com eles e dizem, olá. Eu conheço. As crianças ficam assustadíssimas. Não façam isso. Eu sei que isto parece uma realidade muito distante, mas está a crescer mais rápido que aquilo que vocês acham, com mais riscos. Há uns anos atrás preocupávamos com os doces e o tabaco, que fazia mal à saúde direita, e continua a ser verdade, ainda bem que fizemos um grande caminho em relação a isso. Agora estamos a falar da saúde mental, da qualidade de vida destas pessoas, porque a saúde mental tem sido um dos grandes problemas de saúde do nosso século, da atualidade, e temos que cuidar e proteger a saúde mental das nossas crianças que vão ser adultos. E é a nossa sociedade que está em risco. É verdade. E última pergunta. Se mudássemos ou conseguíssemos apoiar todas as famílias numa coisa para abordar a internet de uma forma mais saudável em casa, o que é que mudava? O que é que faria? É o exemplo. É o exemplo. Já falamos sobre isto, mas eu tenho que referir isto. É o exemplo. E não ter medo de criar as regras. Não ter medo de dizer, não há telemóvel. Não, mas eu quero. Não vais ver YouTube. Não vais, não te dá nada, não acrescenta nada. Não, estes animados e estes não, porque são animados fast-paced, têm as coisas rápidas que servem para estimular. E num adolescente dizer, não vais ter redes sociais, ou não vais ter telemóvel até aos 12 anos, entre os 12 e os 16 vamos então discutir aqui o que é que vamos ter. Assumir as regras com exemplo e dialogar. É isso que eu acho que é o mais importante. Exatamente. Portanto, acabámos por falar de internet, mas na verdade falar muito mais de relações humanas, de diálogo, empatia, confiança. Que se trata. Que é disso que se trata, exatamente. Muito obrigada, foi um gosto esta conversa. Obrigada e até breve.